Bem-vindos e sintam-se bem no nosso meio. Todos se recordam da notícia que vinha no dia 19 de fevereiro de 2019. Karl Lagerfeld, o famoso estilista alemão, que viveu durante muitos anos em Paris, falecera. Ora, Lagerfeld não tem herdeiros diretos. E um dos herdeiros de Karl Lagerfeld é a Choupette. Eu não sei se vocês conhecem a Choupette. A Choupette é uma gata. É uma gata birmanesa que não era dele, era de um outro, não de um outro estilista, mas de um modelo francês, que um dia pediu a Lagerfeld para ficar a guardar a gata, e ele ficou a guardar a gata, afeiçoou-se de tal maneira à gata que nunca mais a abandonou. Ora, a fortuna deste senhor está avaliada em 200 milhões de euros. A Choupette também não era já uma gata qualquer. Ela já tinha, à altura da morte de Lagerfeld, 2 assistentes pessoais, um motorista, uma conta no Instagram com 150 mil seguidores, um livro que lhe tinha sido dedicado e uma fortuna avaliada em 3 milhões de euros. Ela já tinha isto. Corre o risco agora de ficar com uma fortuna mais extensa, uma vez que a fortuna de Lagerfeld está avaliada em 200 milhões de euros. Ora, o jornal francês, o Figaro, anunciava que o Estado francês estava agora a preparar a possibilidade de criar a figura de uma pessoa moral para ajudar a Choupette a gerir toda esta riqueza. Fosse através de uma fundação, fosse através de uma associação. E, portanto, os mais improváveis muitas vezes tornam-se herdeiros diretos. A Bíblia diz que nós, por muito improváveis que pareçamos, somos os herdeiros diretos dos profetas. E esta manhã eu gostaria muito rapidamente de lembrar-nos 3 relatos bíblicos que mostram as vantagens, os benefícios, as responsabilidades também desta herança. O primeiro relato está no livro de Números, no capítulo 11. Livro de Números, capítulo 11. E eu gostaria de ler o versículo 16 e depois os versículos 24 a 29. Números 11, leremos primeiro o versículo 16 e depois os versículos 24 a 29. E diz o seguinte: E disse o Senhor a Moisés: Ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. E a partir do versículo 24 diz-nos: E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Eldade, o nome do outro Medad. E repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medad profetizam no arraial. E José, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Temos aqui um contexto que tem 3 características: insatisfação, cansaço e juízo. Insatisfação, porque o povo de Israel, quando nós lemos o contexto imediato, o povo de Israel queixava-se uma vez mais de que não tinham carne. E de que o melhor que lhes vinha à lembrança é que no Egito eles tinham carne. Agora que tinham saído do Egito, não tinham as coisas mais básicas. É lógico que no Egito eles também eram escravos. Mas sabem, a nossa mente, a nossa memória, é sempre uma memória muito seletiva. Nós lembramos-nos sempre daquilo que desejamos lembrar-nos.
E por isso este povo estava constantemente insatisfeito. É um contexto também de cansaço, porque neste contexto Moisés revela o seu cansaço. Por muito que ele faça, por muito que ele se dedique, por mais que ele e Deus tentem construir as coisas, ele sozinho não consegue, digamos, levar mais este fardo. E daí que Deus lhe diga, bom, vamos então arranjar 70 pessoas. E é um contexto de juízo, porque se os irmãos notarem, o relato final mostra que, apesar de Deus ter enviado estes 70 homens, e apesar deles profetizarem, o que era um sinal de que as pessoas deviam ouvir aquilo que eles disseram, não nos é dito o que é que eles disseram, mas certamente foi algo que os deveria fazer refletir sobre as decisões que eles estavam para tomar, eles não as tomaram e o juízo de Deus veio sobre aquelas pessoas. Mas o que é interessante é que nós vemos que destes 70 anciãos, 68 estiveram num determinado lugar, 2 não estiveram, e a razão deve ter sido forte, porque sobre eles não veio a ira de Deus, e portanto Deus compreendeu. E quando estes 2 homens, dentro do arraial, começam a profetizar, porque sobre eles também veio o Espírito de Deus, aquilo pareceu estranho, de tal maneira que disseram, olha, há qualquer coisa no arraial, há ali 2 que estão a profetizar, isto não vai dar bom resultado. E vocês veem Josué a dizer a Moisés, Moisés proíbe, porque isto não pode ser, senão vamos ter aqui outro protesto. E Moisés diz esta coisa espantosa, tomara que todo o povo de Israel fosse profeta. O que é que Moisés queria dizer com isto? Moisés queria dizer com isto uma coisa simples. Um profeta, como nós vimos, é aquele que tem uma relação significativa com Deus. Tomara, diz Moisés a Josué, que todas estas pessoas tivessem uma relação significativa com Deus. Porque se eles tivessem uma relação significativa com Deus, não estavam a caminho da terra prometida com uma mentalidade do Egito. E às vezes, irmãos, acontece que nós, como povo de Deus, estamos a caminho da terra prometida com uma mentalidade do Egito. Sabemos que temos que largar para lá chegar, mas custa-nos. Custa-nos largar. E esta mentalidade do Egito a caminho da terra prometida é muitas vezes fonte de perturbação, é fonte de dificuldades, porque o nosso sentimento materialista não se adequa àquelas que são as exigências de Deus. E mesmo eu estou convencido que muitos dentro de nós vivem esta luta entre aquilo que Deus nos pede e aquilo que nós conscientemente não fazemos. E por isso Moisés dizia, oxalá todos fossem profetas. Oxalá todos tivessem uma relação significativa com Deus. Oxalá também todos se identificassem com os propósitos de Deus, que era outra coisa que acontecia com os profetas. A identidade com o projeto e com o plano de Deus. Terceira coisa que Moisés disse através destas palavras, oxalá todos fossem canais através dos quais as bênçãos de Deus fluíssem, não apenas para eles, mas para todas as nações. Deus escolheu 70 homens. Não era um número a esmo. 70 é o número de nações na Bíblia. E, portanto, com isso Deus estava a dizer, eu queria que este povo fosse o meu profeta junto de todas as nações. Somos uma igreja que tem luz, dentro de uma cidade que precisa de luz. Era bom que nós nos consciencializássemos que onde quer que estejamos, somos fontes de luz. Da boa luz ou da luz menos boa. Se todos fossem profetas, todos se uniriam e intercederiam uns pelos outros, acabando assim com as murmurações, com as divisões que esgotam a própria comunidade e que esgotam os seus líderes. Era isto que Moisés estava a dizer. Se todos fossem profetas, todos obedeceriam a Deus. Na verdade, Josué nada tinha que temer com o dom profético. Nós também nada temos que temer
com o dom profeta. Se somos herdeiros dos profetas e nós acreditamos que o somos, não o somos para ter visões, não o somos para ter sonhos, somos para encarnar nós próprios na nossa vivência aquilo que a palavra de Deus é, uma palavra viva e atuante. A segunda experiência que eu gostaria de relembrar convosco está mais à frente. Está no primeiro livro de Samuel, está no capítulo 10 e faz referência ao rei Saul. 1 de Samuel, capítulo 10. E vamos ler a partir do versículo 1. É a unção de Saul, o primeiro rei de Israel. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali que te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel. Um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, o outro um odre de vinho. E te perguntarão: Como estás? E te darão 2 pães que tomarás da sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas, harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Vamos parar aqui. Vocês, na sequência do relato, repararão que o relato diz que isto tudo aconteceu a Saul. E isto originou um provérbio, dizendo: está também Saul entre os profetas. E aqui é interessante, porque reparem, Samuel era o juiz e era um profeta. O último dos juízes, o último dos profetas. Sabemos que o povo de Israel quis um rei. E todos sabemos porquê. O desejo de serem igual às outras nações. Queremos um rei igual às outras nações. E apesar, como disse Deus, deles não estarem a rejeitar Samuel, mas estarem a rejeitar Deus, Deus mesmo assim encontrou uma solução. Se eu der o meu espírito a este rei, e se este rei o aceitar, eu continuarei a governar através dele. Na verdade, a realeza não mudaria nada àquela que era a perspectiva de Deus se as coisas começassem bem com o primeiro rei. Por outro lado, os irmãos reparem que é difícil substituir Samuel. Samuel era alguém de quem o povo apreciava. O povo só quis um rei porque os filhos de Samuel não estavam à altura. E agora este Saul, que vinha do nada, corria o risco de pensar que não estava à altura de fazer a continuidade de Samuel. E ao Samuel lhe dizer: o Espírito do Senhor tomará conta de ti, tu serás mudado em outro homem. Meus irmãos, é aquilo que todos nós queremos. É o processo da conversão. Ser mudado noutra pessoa pela ação do Espírito de Deus é o processo da conversão. E, portanto, através deste processo, Deus estava a dizer a Saul que ele não tinha nada que temer. Quando nós olhamos para a história bíblica e nós nos vemos a nós próprios, nós às vezes podemos correr o risco de dizer assim: nós não estamos à altura. Como é que nós podemos comparar-nos a um Daniel na corte do rei Nabucodonosor, a um Jeremias? Como é que nós nos podemos comparar a um Ezequiel? Como é que nós nos podemos comparar a um Barnabé no tempo do Novo Testamento? A um Ágabo? Como é que nós podemos sequer nos compararmos aos nossos próprios pioneiros? Nós podemos correr este risco. E, no entanto, aqui está a solução. Se nós permitirmos que o Espírito do Senhor entre em cada um de nós, está aqui dito, seremos mudados noutro homem. Seremos mudados noutras pessoas. Infelizmente, nós conhecemos a história. Saul quis inovar. Quis fazer aquilo que a sua vontade desejava. E a Bíblia diz-nos que passou a assolá-lo um espírito mau. Engraçado. À falta do Espírito do Senhor,
veio um espírito mau. E ele passou a desconfiar, inclusive, dos que lhe eram mais próximos. De Jonatas, de David. Sabemos que este homem se tornou um assassino, matou os sacerdotes de Deus. Sabemos que ele se esgotou nas suas paranoias. E, sobretudo, os irmãos reparem qual é um dos últimos atos de Saul. Um último ato de Saul. Consultar um falso profeta. À falta de seguir o Espírito de Deus, consultou um falso profeta e levou o seu povo à derrota. Ele próprio e todo o seu povo. Quando nós não temos o Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus não nos muda em outras pessoas, nós podemos levar muitos outros à derrota. E é isto que nós também aprendemos às vezes dos profetas. Na nossa própria experiência, não temos nada a temer. Aliás, a irmã White diz isto muito bem. Nada temos a temer, a não ser que nos esqueçamos das maneiras pelas quais Deus conduziu a sua igreja. Não temos que nos comparar a um Tiago White, a um John Andrews. Temos que ser nós próprios pela ação do Espírito Santo em nós. E se isso acontecer, podem ter a certeza que Deus nos conduzirá à vitória. A terceira passagem que eu gostaria de meditar convosco encontra-se no Novo Testamento. Na primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 14. E na primeira Epístola aos Coríntios, no capítulo 14, nós temos aí, a partir do versículo 1, a reflexão de Paulo sobre os dons espirituais. E Paulo diz-nos assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo. O que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Este diálogo do apóstolo Paulo já vem do capítulo 12. Às vezes nós pensamos que os dons espirituais estão em 2 capítulos da Epístola aos Coríntios. Não, na verdade estão em 3 capítulos da Epístola aos Coríntios. Capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14. E no capítulo 14, o apóstolo Paulo salienta a importância do dom de profetizar. E porquê é que ele salienta a importância do dom de profetizar? Por uma coisa muito simples. A igreja de Corinto era uma igreja espetacular. Os irmãos não gostam das igrejas espetaculares? São de admirar as igrejas espetaculares. Tudo é um espetáculo. E os coríntios tinham essa tendência. Gostavam das coisas espetaculares. Já que o dom de línguas dava nas vistas, há que aproveitar, é este mesmo. Já que nós temos dos melhores evangelistas, como o Apolo, como o Pedro, como o Paulo, fazemos 3 grupos na igreja, cada qual discute o que cada um deles vai fazendo. Mas somos uma igreja espetacular. Deus não quer uma igreja espetacular, sabem? Deus quer uma igreja que testemunhe. E o apóstolo Paulo fez um raciocínio interessante. Ele vai nos mostrar que o espetáculo perde-se, ou a noção de espetáculo perde-se, quando nós compreendemos o que é o amor. Quando nós compreendemos o que é o amor de Deus por nós. E quando nós compreendemos o que é o amor de Deus por nós, o apóstolo Paulo até vai dizer uma coisa que até teria sido muito útil à igreja no século III, se eles tivessem lido a primeira Epístola aos Coríntios. Ainda que eu desse o meu corpo para ser martirizado. É que sabem, certos cristãos no século III perceberam que ser mártir era uma vantagem sobre todos os outros. Só que eles perceberam a coisa mal. Só passavam a ser uma vantagem durante alguns segundos. No segundo seguinte eles estavam mortos. Mas todos pensaram que ser martirizado era aquilo que Deus mais queria. Então, voluntariamente, eles apresentavam-se às autoridades romanas. Sou cristão. E os outros todos passavam a ver que aquele realmente era um cristão exemplar. E o apóstolo Paulo diz justamente isto. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, eu não seria nada. Afinal de contas, realmente o profeta é aquele que percebe melhor que todos os outros o amor de Deus. É aquele que percebe que Deus quer salvar o seu povo a todo o custo. É aquele que se identifica com a expressão do amor de Deus. Às vezes eu temo, irmãos,
que nós procuremos mais aquilo que é espetacular. Porque quando nós temos verdadeiramente e somos verdadeiramente os herdeiros dos profetas, somos esvaziados do nosso orgulho e das nossas pretensões. Procuramos não o nosso interesse pessoal, mas o interesse de Deus. Abandonamos o criticismo. Procuramos construir e reparar a Igreja de Deus. Somos fonte de bênção e não de perturbação. Há quem pense que o dom de profecia é realmente qualquer coisa de espetáculo e de extraordinário. Visões, sonhos, escritos. Mas, se vocês lerem bem a Bíblia, hão de reparar que a Bíblia tem uma série de profetas anónimos. Contemporâneos até às vezes dos grandes profetas. Uma série de profetas anónimos. Não fizeram nada de espetacular. Mas lá onde eles estavam, foram essenciais para as pessoas que com eles comunicavam e que com eles comungavam. É isso que Deus pretende de cada um de nós. Se nós aprendemos alguma coisa como herdeiros dos profetas, é que devemos permitir que o Espírito de Deus nos transforme e nos renove. Devemos perceber o que é que vai mal na nossa existência. Devemos compreender que não podemos muitas vezes, e muitas vezes eu penso na Igreja da Amadora, sabem? Há coisas que não me entram e este é um desabafo que eu tenho que fazer convosco. Sou pastor de 3 igrejas. Às quartas-feiras eu vou de 15 em 15 dias a uma igreja. Não me importaria de fazer isto de 3 em 3 semanas. Mas apesar dos nossos melhores esforços, nós contentamos-nos em fazer uma reunião de oração via internet. E desculpem-me eu dizer-vos isso como vosso pastor, isto não configura nada com um povo que é herdeiro dos profetas. Porque quando nós oramos, ou nós não percebemos o que é a oração, ou nós não percebemos o que é a noção de uma comunidade que ora, se nós estivéssemos em momentos de perseguição, e eles virão, em que não teremos a oportunidade de nos reunirmos em comum para orar, aí podemos orar nas nossas casas e não teremos outro remédio. Mas nós não estamos aí. Nós não estamos aí. E talvez tenhamos todos que refletir como igreja que há coisas que nos faltam. Porque às vezes, embora alguns tenham verdadeiramente a desoportunidade de não poder estar connosco, há outros que tendo a oportunidade não estão mesmo. E por isso, talvez seja a tradição da Igreja da Amadora já há uma série de anos não haver reunião de oração à noite. Há da parte da tarde, é verdade. Nós reunimos e até descobrimos algumas coisas interessantes. Mas talvez seja motivo da nossa reflexão. Talvez seja motivo para a nossa reflexão nós percebermos porque é que ano após ano, vida após vida, nós continuamos a sentir que nada muda na nossa própria existência. E é aqui que o apóstolo Paulo entra. E é aqui que eu não posso deixar de refletir convosco. Se somos herdeiros dos profetas, então este mesmo Espírito tem que fazer qualquer coisa na nossa vida. Moisés disse-o, oxalá que todos fôssemos profetas. Saúl não o quis, levou o seu povo à derrota. E Paulo diz a uma igreja que ele criou, que ele ama, mas que ele vê que atravessa um mau momento. Procurai o melhor dom, sobretudo o de profetizar. Mas não se esqueçam, esse dom só é efetivo quando nós percebemos e compreendemos o amor de Deus. Mas mais do que tudo, quando esse amor de Deus vive dentro de cada um de nós e se traduz numa vivência prática de acordo com aquilo que é mesmo esse amor. Que Deus nos ajude e que Deus nos encoraje como igreja a podermos consciencializar de qual é o nosso papel na igreja e na sociedade. Amém. Vamos orar.